Projeto Memória Petrobras, depoimento de Mário Carminati, entrevistado por Márcia de Paiva. Rio de Janeiro, 26 de março de 2007. Realização Museu da Pessoa. Entrevista TECOM número 4. Bom dia. Bom dia, Márcia. Gostaria de começar a entrevista pedindo seu nome completo, local e data de nascimento. Mário Carminati, eu sou gaúcho de Estrela e nasci em 25 de maio de 1954. Senhor Mário, pode me falar qual é a sua formação? Bom, eu sou geólogo com PhD em estratigrafia pela Universidade de Parma, na Itália. Se formou por qual universidade? Eu me formei pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, em 1977. Como e quando foi o seu ingresso na Petrobras? Eu ingressei na Petrobras no início de 78, em Belém do Pará, e a minha atividade na época era geólogo de campo, cuidando das bacias paleozoicas do Amazonas e Solimões, e também da parte marítima, desde a plataforma do Maranhão até o Cassiporé, ou seja, na fronteira norte do Brasil. E foi seu primeiro trabalho, então? Foi meu primeiro trabalho. E a partir dessa experiência, o senhor depois veio para o Rio, voltou para o Rio, como é que foi? Exatamente. É até bastante curiosa essa passagem, porque na época que eu ingressei em Belém, a Petrobras ela passava por uma transformação dos modelos geológicos. E naquela época se começava a discutir a sedimentação das águas profundas. Águas profundas, em 1978, eram 200 a 400 metros. Hoje estamos explorando acima de 2.000, 2.500 metros de lâmina d'água. Muito bem. E na época eu já me interessava por essa sedimentação, por esses modelos geológicos. E coincide que a Petrobras, aos poucos, foi concentrando a atividade exploratória, que antes era bastante espalhada pelo Brasil, nas várias bacias paleozoicas em terra, notadamente a bacia dos Solimões, e toda a margem equatorial havia exploração, as bacias terrestres da costa brasileira, próximos à costa, e essa atividade foi aos poucos se concentrando para a área marítima, e notadamente, ou principalmente para a Bacia de Campos, onde começavam a aparecer os primeiros sucessos exploratórios, não é? Bom, e eu, muito novo ainda, quase sem nenhuma experiência de campo, fui selecionado pelos meus superiores para vir trabalhar na interpretação da Bacia de Campos na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Edise. O senhor falou sobre essa transformação dos modelos geológicos, né? Pode explicar para um leigo qual foi a modificação dessa visão, desse modelo? Claro, com muito gosto. Na verdade, precisa-se compreender um leigo o seguinte, que o petróleo, se tira o petróleo de rochas reservatórios, são rochas que têm uma porosidade e uma permeabilidade, e o petróleo ali acumulado é extraído. Pois bem, na metade dos anos 70, começava no mundo um movimento científico em que mostrava que além dos deltas, quando o rio chega na praia, forma os deltas, que além desses deltas chegavam sedimentos arenosos que poderiam se formar rochas reservatórias. Muito bem, a Petrobras acreditou nisso e começou a montar uma equipe que aos poucos foi se especializando nesse tipo de sistema deposicional, como nós geólogos chamamos, não é? E a formulação de modelos geológicos baseado nesse conceito, ou seja, de que além dos deltas poderiam ocorrer
rochas reservatórios levados por rios. Baseado, então, nesse conceito, a Petrobras investiu muito nisso. E ali começa a se formar a imagem que nós temos hoje da Petrobras de uma companhia de águas profundas. Então, quebrar um paradigma na época em que se explorava petróleo no mar, próximo a linhas de costa, em sistemas deposicionais deltaicos, como nós chamamos, os geólogos, né? Quebrar esse paradigma e chamar a atenção da diretoria ou dos diretores da companhia que era importante explorar em águas mais profundas, esse paradigma, a quebra desse paradigma, trouxe com o tempo essa marca Petrobras como uma companhia de águas profundas. Então a exploração desses sistemas puxa a tecnologia da companhia. Porque uma vez que você descobre petróleo em águas profundas e ultra profundas, você traz toda a necessidade de um desenvolvimento tecnológico e aí o salto e a Petrobras que nós conhecemos hoje. Então, não necessariamente o petróleo estaria depositado só por causa do rio e estaria para fora também? Basicamente nós estamos tratando da rocha reservatória, né? Quer dizer, o fato de você ter a possibilidade geológica de encontrar nas atuais águas profundas sedimentos não deltaicos e não fluviais, nós geólogos chamamos esses sedimentos de turbiditos, não é? E encontrar esses turbiditos, quer dizer, esse motor, essa ideia, não é? Transforma com o tempo a Petrobras, principalmente nos anos 80, quando ela vai definitivamente para águas profundas de Campos. Senhor Mário, o senhor então chegando aqui no Rio, né, veio trabalhar com essa parte de análise da própria bacia de Campos. Como é que estava o clima naquela época? Isso já era, o senhor entrou em 78, então quando veio para cá, qual foi a época? Bom, O senhor passou nessa parte fazendo lá Maranhão e... Isso. Havia já uma preocupação muito grande na aplicação correta dos recursos na área exploratória, no sentido de não mais apenas abrir fronteiras, mas concentrar em descobertas, né? Esse foi um ponto importante, porque aí nasce também a perspectiva da autossuficiência. Talvez a primeira semente, vamos dizer assim, no meio técnico da autossuficiência. Se vislumbrava com isso essa possibilidade, lá no início dos anos 80, final dos anos 70. E, de fato, com a descoberta de Marlim depois, em 84, desencadeia aí todo um processo de descoberta de gigantes e é onde hoje se sustenta a autossuficiência da Petrobras, do Brasil, na verdade, mas pelo trabalho forte e a época, então, exclusivo da Petrobras. Dessa época, qual é a grande descoberta que o senhor ajudou a mapear e que foi mais impactante para o seu? Essa pergunta é muito interessante, é muito importante. Na verdade, nós não trabalhamos como a descoberta de A, B ou C ou de fulano e beltrano. Nós trabalhamos com a descoberta das equipes, as descobertas da Petrobras. Então essas descobertas não têm um pai, certo? Eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa, vamos dizer assim, de ter tido o privilégio de ter trabalhado em uma equipe única no mundo em termos de capacidade. E aí foram descobertos os campos gigantes de Marlim, Albacora, Roncador, Marlim Sul, e aí por aí vai. Quem participava dessa sua equipe? O senhor se lembra, assim, algum... Pessoas, nomes? Nomes das... Lembro sim, lembro sim. No início, pessoas hoje aposentadas, já falecidas algumas pessoas, mas eu lembro, não gosto muito de citar nomes, mas para não ficar pergunta sem resposta, falecido Ferradais, falecido Lobo,
Egon Meister, Morales, Baccocoli, Lucchesi, Lincoln, Toffoli, Possato, Caoro, João Vitor, Paulo Camargo, bom, um sem número de pessoas. André Romanelli. E essa energia que vocês tinham desses trabalhos e das descobertas, como é que era o clima? Ah, fantástico, fantástico. É indescritível. Ser intérprete e trabalhar em exploração de petróleo é viver em constante níveis altíssimos de adrenalina. É impressionante isso, porque a cada poço que você perfura, você testa uma ideia. Então você tem uma ideia, em 3 meses você sabe se estava correto ou não. E quando você sabe que essas ideias, eu estou me reportando à época dos anos 70, 80, inclusive no início dos anos 90, essas ideias eram fundamentais para a autossuficiência do país, para você ter um país independente em termos de energia, em se tratando especificamente de petróleo. Pode-se imaginar o entusiasmo que essas equipes tinham então em estar gerando essas ideias, estar testando essas ideias e tendo o resultado que eram na realidade as descobertas de petróleo desses campos gigantes. Mas nós não podemos esquecer que ao lado ou paralelamente com as descobertas dos gigantes, tantas outras equipes da Petrobras estavam descobrindo outros campos, talvez não tão grandes, mas com uma importância imensa na montagem do volume de petróleo que a Petrobras tem hoje. Né? Vocês tinham uma comunicação com as outras equipes? O senhor acabou de contar que as outras equipes também estavam descobrindo outros campos. Como é que era essa comunicação entre essas diferentes equipes? Tínhamos sim. Esse é um outro ponto fundamental eu diria, no sucesso exploratório da Petrobras. É a disseminação do conhecimento, a formação da massa crítica. Embora, e é natural que em cada equipe existam os expoentes, a Petrobras teve e tem o sucesso que tem em função da sua massa crítica técnica. Eu estou falando especificamente na área da geologia. Quer dizer, há um nível alto do conhecimento. E para que isso ocorra, a inter-relação, a disseminação do conhecimento é uma preocupação constante dentro da área de geologia. Então, se temos um colega trabalhando lá no Rio Grande do Norte e o outro trabalhando lá em Santa Catarina, em algum momento, por alguma ação da companhia, eles vão estarão trocando ideias e experiências entre eles. Isso, com o tempo, eleva a massa crítica. Né? E aí, o conhecimento de um, a experiência de outro, diminui o risco exploratório e o sucesso vem naturalmente. E na prática isso se dava como? Vocês faziam reuniões constantes? Sim, na nossa atividade, todo o projeto que nós temos, ele é discutido no meio técnico e posteriormente aprovado por uma comissão técnico-gerencial. Então são chamadas as pessoas de todo o Brasil, ou representantes de todo o Brasil que vêm ao Rio de Janeiro. Estou falando agora de um hábito atual, né? Mas a gente tinha isso no passado também, né? De trazer as pessoas das várias unidades para apresentar os seus projetos aqui no Rio de Janeiro, e aí sim você cria um fórum de discussão bastante amplo, onde as experiências são trocadas com o objetivo de aprovar um projeto com sucesso. O senhor também, uma pergunta também que eu queria fazer, o senhor falou sobre nessa quebra do paradigma e de um novo modelo, foi preciso também desenvolver uma nova tecnologia, né? O que vocês desenvolveram que foi fundamental, assim, especialmente? Teve alguma... Bom, conjunto, como foi exatamente. esse desenvolvimento de tecnologia? Exatamente. Então, posso colocar de uma maneira bastante simples, que é o seguinte: a área de interpretação que mexe com a geologia e a geofísica, eles saem na frente e vão buscar o petróleo onde ele estiver.
e ali você é obrigado a estar constantemente de cabeça aberta, buscando horizontes novos, toda uma ciência que está em evolução constante, e você tem que estar dominando isso. Muito bem. A partir do momento que você descobre, então você traz consigo todo o desenvolvimento de uma tecnologia para produzir aquele petróleo. Então, uma empresa, vamos citar como exemplo, que é habituada a explorar e produzir até 200 metros de lâmina d'água, muda completamente sua estrutura tecnológica na hora que ela é obrigada ou que ela é levada a produzir petróleo a 1.500 metros de lâmina d'água. As condições físicas são completamente diferentes. As condições logísticas, tecnológicas, a resistência de equipamentos, tudo isso é modificado. Tudo isso entra em uma evolução. Não é? Então fica muito difícil precisar que foi esse ou aquele ponto que tiveram uma evolução maior. Não, tudo evoluiu de uma maneira bastante homogênea. A Petrobras tem os seus projetos de companhia tipo Procap, Pravap, Profex, né, que são programas da companhia exatamente para sustentar todo esse avanço tecnológico que é necessário para você transformar em óleo produzido algo descoberto. Né? Então, de uma maneira genérica, seria isso. E mais especificamente da parte de métodos exploratórios, o que mudou para o senhor no seu trabalho cotidiano? O que vocês começaram a ter que também... Perfeito. Metodologia. Naturalmente que avaliar uma evolução metodológica é sempre mais difícil ou quantificar do que quantificar, por exemplo, a construção de uma plataforma de 200 para 1.000 metros de lâmina d'água. É mais difícil de medir a questão metodológica. Mas eu vou tentar colocar de uma maneira também bastante clara. Na geologia do petróleo, o intérprete, na hora que monta o projeto, ou seja, na hora que ele concebe um projeto para ser perfurado e para tentar descobrir uma acumulação de petróleo, ele basicamente lida com alguns elementos que são fundamentais, são os tijolos da construção dele. O reservatório, uma rocha selante, uma estrutura, a migração desse óleo, desde o gerador até essa estrutura com o reservatório, e um elemento que se chama tempo, ou seja, que a estrutura com o reservatório e o selo estejam prontas no momento em que o óleo migra da rocha geradora para o seu reservatório ou para a sua acumulação, que depois virá se tornar um campo, não é? Muito bem. Então, toda a metodologia na área da exploração, os desenvolvimentos metodológicos que existem, estão exatamente em evoluir na lida com esses elementos. Eles são sempre os mesmos. Não é? Então, por exemplo, se eu tenho uma rocha geradora que está a 5.000 metros de profundidade e tenho um reservatório que vai coletar o óleo gerado a 5.000 metros de profundidade em 3.000 metros, ou seja, uma geradora a 5.000 e um reservatório a 3.000 de profundidade, eu tenho 2.000 metros de caminho que o óleo precisa fazer para chegar nesse ponto, certo? Um grande avanço metodológico foi saber lidar de maneira física, ou seja, saber mapear esse caminho, desde que o óleo sai até o momento que ele chega. E isso é muito, vamos dizer assim, é uma especialidade extremamente elevada, né? Que utiliza conceitos sempre de geoquímica, de geofísica, de física, de matemática, da própria geologia, né? Então, metodologicamente, o que nós estamos fazendo? Tentando evoluir sempre em descobrir quais são as rotas preferenciais do petróleo, não é? Esse é um quebra-cabeça diário nosso. Nós lidamos com isso todo dia. E todo dia aparece uma forma diferente de ver isso, mais evoluída, uma tecnologia que ajuda o método, não é?
um avanço no método, de tal forma que muitas vezes se confundem, sabe? Técnica, método, sabe? Experiência. No fundo, voltamos à massa crítica. Ou seja, em um grupo que tem especialidades ou especialistas em todas as áreas, em todos os segmentos, em toda a ciência, e que se juntam para fazer uma descoberta. Vocês trabalham também em conjunção com engenheiros na área exploratória. Como é que é essa relação entre geólogos e engenheiros? Perfeito. Bom, essa é uma relação, vamos dizer assim, constante e extremamente necessária, né? Está um pouco não, eu diria, o processo todo envolve desde a ciência, né, um modelo, gerar uma ideia, né, até você chegar lá no final e construir um sistema que produza aquele petróleo. Naturalmente que nesse princípio estão principalmente os geólogos e geofísicos, e nesse segundo segmento entra todo o universo da engenharia, né, que também é extremamente complexo. Né? Existem N especialidades na engenharia nesse campo. Tá? Muito bem. Então o nosso relacionamento, ele é um relacionamento muito próximo, não é? Muito próximo. Porque de nada me adianta descobrir uma acumulação de petróleo se eu não tenho condições de retirar, não é? Então, toda essa questão da engenharia, da evolução de toda a engenharia marítima, ela tem a ver com o nosso dia a dia. Então, nós temos um relacionamento diário com os engenheiros, não é? Com esse universo que é uma complexidade imensa. Mas um necessita do outro e isso que forma a equipe Petrobras. Queria que o senhor me contasse alguma história que tenha marcado desse período dessas descobertas. Pode ser engraçada, inusitada, alguma que tenha marcado especialmente? Bom, existem tantas histórias importantes e que a gente vivenciou. Tem várias. Vou começar lá por Belém, quando eu fui a Belém, Belém do Pará. Nós viajávamos muito de helicópteros, né? Demais. E quando fazíamos Cassiporé, saíamos de Belém com um monomotor, ou um bimotor, íamos para uma base da Segunda Guerra no Amapazinho, no Amapá mesmo, né? Uma localidade chamada Amapazinho. Então chegávamos de avião, o avião tinha que sobrevoar para os bois, o gado sair da pista, uma pista ainda da Segunda Guerra, mas totalmente tomada por pasto, né? E dormíamos ali à noite, usávamos 2 mosquiteiros, porque era impressionante o ataque dos mosquitos à noite, né? E no dia seguinte tomávamos um helicóptero com 2 horas, 2 horas e meia de voo até as plataformas, né? E vamos dizer assim, essa viagem era natural para nós, né? Nós convivíamos com isso. E se tornava sempre um pouquinho mais tenso quando o helicóptero pousava na praia e o piloto dizia, bom, eu prefiro dormir na minha cama lá no Amapazinho do que dormir no meio do mar. Então vamos parar aqui, vamos dar uma olhada nessa turbina que deu problema. Então era tudo muito... O próprio piloto, os pilotos eram também os mecânicos, né? E a gente convivia com essa aventura, vamos dizer assim, do exploracionista naquelas áreas até bastante remotas, né? Hoje ainda são, imagina, 20, 30 anos atrás, né? Então são histórias que marcam as pessoas, né? Marcam as pessoas. E, bom,
tem Vocês tantas. tinham medo ou achavam engraçado, fazia parte? Nessa idade que nós tínhamos, é muito difícil falar em medo, não tínhamos medo, a gente tinha muito o espírito da aventura. O espírito da aventura era necessário, né? Era uma dose de incentivo para nós, né? Longe das famílias e era a nossa vida, não é? Era a nossa vida, tá? E hoje eu guardo isso com um carinho muito grande, né? Essas dificuldades que se passava ali, mas é interessante isso. Existem outros casos, existem casos de colegas que às vezes esqueciam que estavam trabalhando e seguiam noite adentro. Então, quando olhavam no relógio, eram 9, 10 horas da noite. Tamanho era o desafio a ser vencido na época, em termos de desenvolvimento metodológico e mesmo de conceitos novos, né? Isso eu estou falando mais aqui no Rio de Janeiro, a ponto de, às vezes, um familiar ligar: escuta, mas não é hora de estar em casa. Pá, são histórias humanas do dia a dia da gente, sabe? De que a gente vivia, né? Coisas desse tipo. Das descobertas, o que foi uma boa surpresa para vocês? Bom, nós estamos falando especificamente de campos ou posso abrir? Não, o senhor pode também. Eu também queria chegar. O senhor hoje, qual é a sua atividade hoje? O seu cargo também? Pois não. Hoje eu estou ocupando o cargo eu estou responsável pela gerência geral de exploração das bacias da Costa Sul, né? Isso significa o quê para quem também não... São as bacias, compreende todas as bacias sedimentares que vão de Cabo Frio para o sul, né? Da Petrobras. Principalmente hoje Santos e Pelotas, secundariamente a bacia do Paraná. Bom, eu acho que um ponto que me marca profundamente hoje dentro da Petrobras e que a mim impressiona é o seguinte: nós, como eu falei no início, nós vivemos um processo de concentração da exploração para a bacia de Campos. Uma concentração relativa, porque outras bacias continuaram descobrindo petróleo e se mantendo, notadamente as bacias da Bahia, Sergipe-Alagoas, Serra Potiguar, o Espírito Santo, bacias terrestres. Menos no mar. O mar, nós tivemos uma concentração muito grande em Campos. Isso teve uma importância enorme. Por quê? Porque, na realidade, proporcionou a hoje autossuficiência, né? Então, havia uma disseminação muito grande da exploração e ela, com o tempo, foi se recolhendo e focou mais em algumas bacias. Dessas bacias, a principal foi Campos. E dali nasce, na prática, a autossuficiência brasileira. Muito bem. Recentemente, a Petrobras está num outro caminho, ou seja, está agora saindo de Campos, não é? Ela hoje, eu estou falando das bacias marítimas, o que nós chamamos de marinhas, né? Que é o seguinte, e principalmente no universo das águas profundas. Hoje nós temos importantíssimas descobertas, tanto no Espírito Santo quanto em Santos. Então hoje saímos daquele foco de Campos que nos mantém autossuficientes e onde estamos com praticamente todas as instalações de produção principal atuando ali, né? E saímos agora. A exploração está puxando com novas descobertas, tanto para o Espírito Santo quanto para Santos. Vocês estão abrindo outras fronteiras. Outras fronteiras. E isso nos traz a certeza de que essa autossuficiência vai se portar por muito tempo. Tá? Então, esse fato atual que está ocorrendo nesse momento
e com a concorrência de todas as empresas que aqui estão, né, esse fato marca um novo momento da história da Petrobras. Esses campos já começam a ser produzidos no Espírito Santo, já o campo de mexilhão começa daqui a pouco a produzir em Santos, e outros campos serão paulatinamente levados a produzir, já descobertos. E a atividade exploratória está sempre na frente disso aí, buscando novas frentes. Esse eu acho que é um ponto importantíssimo. Para a gente trabalhar um pouquinho esse ponto, a gente está no momento que já temos alguns poços em produção dessas novas fronteiras. Quando que vocês decidiram, o senhor falou da concentração, né, um tempo que ficou o foco em Campos, e quando que vocês começaram a abrir essas novas fronteiras? O senhor sabe me precisar, mais ou menos? Sei. Não necessariamente um ano. Bom, existe na realidade no Brasil um fato marcante, que foi a quebra do monopólio de petróleo, que era dado à Petrobras pela União. Hoje, os blocos exploratórios estão sendo licitados para as companhias de petróleo do mundo inteiro. Esse movimento começa na metade dos anos, quer dizer, na prática em torno de 95, mas se concretiza em 98. Então, quando de fato a atividade exploratória é aberta para todas as companhias no Brasil. Muito bem, esse ponto é um ponto importante. Por quê? Porque leva a Petrobras a andar mais rápido, vamos dizer assim. Porque todos os blocos que estavam antes sob sua responsabilidade, blocos exploratórios, bacias exploratórias, agora entra num processo de concorrência e você tem que andar rápido para buscar exatamente os melhores blocos. Escolher. Bom, esse escolher os melhores blocos, a Petrobras não aprendeu de uma hora para outra. Isso está na vida da Petrobras. Então, no momento em que se quebra o monopólio, a Petrobras estava preparada a selecionar suas áreas e que ela queria atuar. E eu não vou entrar em detalhe, mas aqui existe uma base técnica estupenda. Aqui é onde se ressalta o efeito de uma massa crítica. É no momento em que você é levado a concorrer e você está pronto para concorrer. Isso que aconteceu com a Petrobras. Ela foi levada a concorrer, ela concorreu e pegou blocos, tanto no Espírito Santo quanto em Santos, que antes ela tinha tempo para fazer, né, como em outras bacias, na margem equatorial, ou mesmo no sul da Bahia e etc. Ela foi buscar esses blocos com a certeza de que ali encontraria petróleo. E foi o que ocorreu. Queria falar então da parte que o senhor é responsável. Vamos começar por Santos. Como é que foi também esse? O que vocês... Conta um pouco de lá. O que vocês estão trabalhando, o que vocês já têm efetivamente, né, de concreto. Muito bem. Bom, Santos, eu sempre, quando se fala em exploração, é importante falar um pouquinho de geologia, porque mesmo para as pessoas leigas, porque é a base, não é? Eu acho que isso fica muito claro. Muito bem. Quando a Petrobras foi para Santos, não é? Ela leva para Santos um desenvolvimento metodológico que ocorreu em Campos. Ou seja, a escola Campos é levada para Santos como foi levada para o Espírito Santo. Não é? Então, o saber selecionar o que metodologicamente estava funcionando em Campos para as outras bacias é que foi muito importante no sentido do sucesso que se tem hoje, certo? Então, quando nós especificamente fomos para Santos, nós pegamos uma bacia sedimentar que é imensa, é a maior bacia sedimentar marinha do Brasil, né? E os trabalhos em Santos estavam num ritmo muito lento, muito, vamos dizer, no início, tá? O
que nós fizemos, na realidade, foi, então, atalhamos, criamos atalhos de conhecimento, ou seja, estruturamos uma série de ações baseadas no nosso conhecimento, e como eu havia dito há pouco, em Campos, e aplicamos em Santos, com as diferenças que cada bacia tem uma em relação à outra. Né? Adaptamos, modificamos, né? E conseguimos a descoberta de importantes acumulações de gás, nos quais nós temos hoje os campos de Mexilhão, Tambaú, Uruguá, né? e outras acumulações de petróleo que estão por vir aí, que em breve serão anunciadas. Vocês então estão com muito boas expectativas para essa área? Muito boas, muito boas. A Bacia de Santos certamente vai dar uma resposta importante, eu diria, tem um potencial para dar uma resposta similar à Bacia de Campos. Vocês, é possível a gente mais ou menos precisar? Tem mais gás ou é uma pergunta meio burra? Não. Tem mais gás, tem mais petróleo? Não é. Pelo contrário, é uma pergunta muito inteligente essa. É o seguinte, a Bacia de Santos, ela é uma bacia que tem, em alguns pontos, uma característica para óleo, e em outros pontos dela, característica para gás. Vamos dizer assim, o grande segredo da Petrobras foi saber separar esses dois universos. Então, hoje nós temos projetos específicos para gás e temos projetos específicos para óleo. Né? Então, a bacia ela tem um potencial muito grande, tanto para o óleo leve quanto para o gás. Óleo leve. É isso. Então, ela também se difere um pouco também da Bacia de Campos. Claro, né? Claro, nesse aspecto, certamente. Ela Eu tem sou feliz da vida. Muito. Só falar um pouquinho, então, sobre o óleo leve de Santos. Muito bem. Naturalmente. Uma alegria também. É fantástico isso. Eu diria, um potencial extremamente rico, né, que temos em Santos. Bom, na verdade, a questão toda se relaciona às temperaturas das bacias. Né? A bacia e o posicionamento do óleo em relação à migração, né? Para onde ele migrou. Nós temos em Santos extensas áreas, que têm uma proteção da sua temperatura maior do que na Bacia de Campos. Né? Basicamente isso. Existem outros segredos, vamos dizer assim. Mas é a temperatura que influencia a leveza? Basicamente. E sobre Pelotas? Como é que é? Pelotas. Muito bem. Bom, é curioso que há poucos dias o diretor Estrela foi chamado para uma sessão da Câmara Municipal de Rio Grande para explicar alguma coisa sobre a Bacia de Pelotas, porque a exploração também leva um pouco aquele ar ou aquela esperança dos royalties, das participações especiais, não é? Para essas áreas, essas regiões. Muito bem. Na impossibilidade eu fui a Rio Grande. Na impossibilidade do diretor, eu fui a Rio Grande. E cito esse fato porque me impressionou a quantidade de representantes dos municípios vizinhos, né, que ali estavam torcendo para que a Petrobras fosse fazer uma exploração na Bacia de Pelotas. Né? Então há quase que uma mobilização das prefeituras, obviamente pelos interesses econômicos e de desenvolvimento que isso traz. Né? A minha explicação foi muito simples para ele e creio que consegui passar o recado, que foi exatamente a seguinte:
houve uma concentração em campos e houve um resultado. Quebra-se o monopólio, a Petrobras sai de Campos e começa a abrir fronteiras, logo a sul e logo a norte. Então nós fomos para o Espírito Santo e viemos para Santos. E daqui estamos olhando as outras bacias. Então quem olha para o sul vê Pelotas. Né? Só que você não pode chegar em Pelotas de uma hora para outra com um modelo geológico de baixo risco debaixo do braço e colocar uma exploração. Não é assim. Nada, não é mágico, não existe uma mágica para isso. Existe sim uma base de conhecimento. Essa base nós estamos formando em Santos e já estamos olhando Pelotas com esses olhos. Então a atividade exploratória, ela abre fronteiras, ela leva desenvolvimento, mas ela também tem seu ritmo. Ela não pode ser fora do seu tempo, porque muitas esperanças também podem ser jogadas água abaixo. Né? Se nós formos amanhã correndo para Pelotas, furar um poço em Pelotas, o nosso risco é imenso. Então é preferível fazer um conhecimento, olhar e depois seguir. E é exatamente isso que estamos fazendo. Então vai ter o seu tempo para Pelotas. Nós temos blocos em Pelotas, exploratórios. A Petrobras tem blocos exploratórios em Pelotas. Todo com uma margem de segurança, né? Também esse trabalho que vocês... Nós fugimos do risco. Nossa atividade, ela é de altíssimo risco financeiro. Altíssimo risco. O índice de sucesso exploratório no mundo hoje gira em torno de 17% a 20% dos poços exploratórios perfurados. A Petrobras tem um índice muito superior a esse. Eu diria o dobro. Tá? Então o risco é alto. O fato, por exemplo, 17% significa que se eu furar 100 poços, 17 se acerta. Não é? Então o que nós fazemos? Nós fazemos de tudo, em termos técnicos, não é? Para diminuir o máximo o risco, o máximo. E isso aí é o nosso dia a dia. Né? O senhor está falando em dia a dia, queria perguntar seu cotidiano de trabalho. Hoje o senhor está como gerente, mas ainda sobra tempo para o senhor parar, fazer suas interpretações, as suas análises? Como é que é? Claro que sim. Eu ocupo uma gerência que se diz informalmente de base técnica. Né? Então é muito importante que o gerente nessa atividade se mantenha sempre atualizado e mantenha o conhecimento em dia. Porque você não toma uma decisão sem ter uma base técnica bastante grande. É necessário. Caso contrário, a atividade seria igual a outra. Não é. A exploração não é uma atividade igual às outras, porque ela envolve, no negócio de petróleo, o maior risco de todos. O maior risco está ali. Então é fundamental que um gerente que lide com isso tenha as suas bases técnicas, sempre o seu conhecimento técnico renovado. Então eu procuro passar na equipe todos os dias, sentar com os intérpretes sempre que possível. Isso não é um sacrifício muito grande, pelo contrário, é um prazer enorme fazer isso. Como eu moro em Niterói, aproveito o catamarã, tenho 15 minutos de um texto técnico para ir, 15 minutos de texto técnico para voltar. Então são momentos que a gente arruma e a gente consegue para se manter atualizado. Mantemos relacionamentos com professores e acadêmicos do mundo inteiro. Né? Então estamos sempre trocando ideias e buscamos estar atualizados. Né? Claro que muitas vezes não é fácil. Como é que é a ligação com o mundo acadêmico entre a Petrobras? Vocês têm convênios? Como é que vocês também... Sim. A Petrobras, nesse sentido, ela é uma companhia, eu diria, com procedimentos únicos no mundo.
Por quê? Porque normalmente uma companhia contrata PhDs ou mestres, por exemplo. Nós também contratamos, mas formamos, não é? Então hoje nós temos, a título de exemplo, nós temos 2 PhDs prontos para serem iniciados na Universidade de Austin, no Texas. Temos um PhD na Universidade de Parma, na Itália. Temos um PhD na Universidade de Miami. 2 PhDs em Liverpool. E é mais ou menos essa a nossa cota. 2 PhDs na Austrália, né? Então, nós sempre mantemos um grupo fora, estudando em universidades de ponta, em assuntos... Exatamente, com escolas diferentes, né? Naqueles assuntos que nós sabemos que necessitamos, né? Além disso, a Petrobras contribuiu, eu diria, e continua contribuindo muito com as universidades brasileiras, né? E ali também nós, Petrobras, mantemos sempre um grupo bastante significativo de mestres, principalmente, e doutores, né? Quer dizer, formando mestres e doutores nas universidades brasileiras. Além da parceria com essas universidades, né, no desenvolvimento de algum projeto específico. Então a Petrobras ela é forte nesse sentido, tá? Bem inteligente. Queria que o senhor a gente até conversou, tem alguma razão, tanto geólogo gaúcho? Gaúcho. Eu agora não, de fato, me falha a memória se a Universidade do Rio Grande do Sul é a primeira que formou geólogos. Me parece que é. E muitos geólogos no início, não é, vieram de lá, e isso me parece que criou uma sinergia e a coisa foi de tal maneira que, de fato, são muitos geólogos gaúchos na Petrobras. Da sua turma entrou alguém com o senhor também? Sim, sim, nós entramos, nós formamos em 13, nós entramos em 5 na Petrobras. De 13, 5 vieram para a Petrobras. Interessante. E o que mudou da sua entrada até hoje na Petrobras? O que é uma coisa que lhe chama a atenção? Talvez o ponto que mais me impressiona nisso é a velocidade do conhecimento, de como o conhecimento é transmitido. Há 30 anos, ou há 20, 25 anos atrás, se dizia até que um geólogo de interpretação levava 10 anos para ser preparado. Hoje, os jovens levam muito menos tempo, né? Lógico que você não prepara um intérprete em 1 ano ou 2 anos, mas essa velocidade de transferência do conhecimento, ela aumentou de uma maneira assim espantosa, não é? Eu acho que é muito próprio do mundo atual isso, né? É um fenômeno que se vive hoje em todas as áreas. Isso também ocorre na interpretação, na exploração, né? Essa velocidade. E isso me impressiona, porque eu vejo jovens que extremamente inteligentes e com uma capacidade de lógica e uma humildade muito grande, sabe? Um discernimento próprio do que, vamos dizer assim, a atividade exige, né? E vejo-os preparados. É impressionante isso, é impressionante. De tal maneira que o tempo se encurta, né? Quer dizer, hoje nós podemos ter um geólogo, um geofísico já assumindo responsabilidades maiores de um projeto, um tempo bem mais curto do que, diria, quando eu entrei na Petrobras. Isso é um fenômeno interessantíssimo. E a Petrobras, ela depende muito disso, talvez não só na área de geologia, né? Acho que nos quadros como um todo, porque a Petrobras cresceu muito, né? E esse universo mais jovem, com essa característica,
me dá ao menos a sensação, até a certeza de que essa empresa ela é sólida, ela é muito sólida para o futuro. O senhor falou sobre a Bacia de Campos, né, que ali pelos anos 80 começou a se solidificar, a se construir a autossuficiência. O que representou também essas descobertas de Campos para o Brasil como um todo? Bom, a gente está vivendo esse momento agora, né? No ano passado, o presidente Lula anunciou a autossuficiência, né, de petróleo e nada significa uma independência, sabe? É muito importante uma independência, não é? Tudo em cima daquilo que você constrói de forma independente, não é? Tem mais segurança, menos me passa essa sensação. Então, a independência no mundo do petróleo derruba um monte de problemas, muitos problemas, né? Hoje você tem essa estabilidade econômica no Brasil, também está relacionado a uma autossuficiência de petróleo, muito. Então, se tínhamos um desafio a chegar nesse ponto, e esse desafio começou na prática a ocorrer, quer dizer, essa meta a ser atingida com a descoberta dos campos gigantes da Bacia de Campos, hoje nós temos um desafio de manutenção da autossuficiência com crescimento de reserva. É por isso que é importante sair da Bacia de Campos e buscar novas fronteiras. E isso se alcançou, porque os resultados estão ocorrendo, positivos. Então, hoje nós temos a certeza de que, além de ter atingido a autossuficiência, você pode manter a autossuficiência e, além disso, crescer, né? Esse é o quadro atual, né? Houve uma modificação também de visão em relação ao gás? Houve. Desse princípio, das descobertas Houve. offshore até hoje? Houve. Qual? O gás... Ou aonde o gás sempre, eu falo agora um pouco do meu passado, como intérprete, nós evitávamos o gás, né? Na hora de montar um projeto, descobrir um campo. Nós procurávamos o óleo, o líquido. Mas pela interpretação vocês veem um campo de gás também, né? Ou não? Eu diria, por um conjunto de fatores, você espera um ou espera o outro, ou os dois. Muito bem. Existem naturalmente técnicas para se chegar lá. Muito bem. Mas a questão do gás, ela renasce forte mais recentemente, né? Acho que é marcante o evento Brasil-Bolívia. O evento, eu digo, gasoduto, a construção do gasoduto. Não tanto a questão política. Talvez a questão política tivesse alertado para a necessidade de uma autossuficiência também em gás. Da maneira que falamos há pouco do petróleo. Então o gás começa de fato a ser importante a partir do momento que você começa a ter o consumidor, né? De que a indústria usa o gás, de que entra a termoelétrica, que estava, né, lembra a questão dos apagões, quer dizer, o gás pode eventualmente suprir uma seca, essas ideias que hoje evoluíram muito, já não são mais não estão sendo colocadas tão, vamos dizer assim, desta forma, não é? Então o gás começa a entrar como uma energia limpa, como uma possibilidade de ter uma ampla distribuição de gasodutos pelo Brasil, não é? De ser de fato uma infraestrutura, de ter de fato uma infraestrutura implantada no país na base de gás. Como as descobertas foram acontecendo e nos indicam que esse caminho é factível, ou seja, que ele não é um sonho, não é? Então o gás de fato começa a tomar um vulto assim nos nossos dias, isso é de agora, né, de recente, começa a tomar uma importância extrema para o país. E eu não tenho dúvidas que com a força da Petrobras, essa infraestrutura será implantada no país inteiro. Isso aí é uma questão, eu vejo assim, talvez
por ser exploracionista um pouquinho ali na frente, eu não tenho a menor dúvida que vamos ter gás pelo Brasil inteiro. Hein? Até pelo próprio perfil da Petrobras que está mudando, né? Querendo ser uma empresa de energia. De energia, exatamente, né? Exatamente. Isso é concomitantemente também, essa valorização do gás? Eu imagino que sim, a empresa de energia, de fato, ela tem que ser uma empresa mais aberta, né? Ela tem que ter, tá vendo todos os segmentos de energia, né? Claro, fazendo escolhas, ela não pode atirar para todo lado. Ela tem que ter, e isso o presidente Gabriel está fazendo muito bem, né? Está mostrando aí para a sociedade. Acho que é isso aí. Senhor Mário, tem algo que o senhor gostaria de deixar registrado, que eu não lhe perguntei, que a gente não falou aqui? Não, apenas agradecer a oportunidade, né, de trocar umas ideias e dizer que ao mesmo tempo me senti muito experiente, né? O tempo passou, né, nesse sentido. Parece ter começado há poucos dias em Belém, né? E hoje estou quase há 30 anos na Petrobras. E dá saudade do tempo do início de Belém, das aventuras? Né? Dá muitas saudades, porque quando se volta e começa e vê quanto se desbravou, por onde se andou, as condições que se tinha, né? E vê que dali se ajudou a construir uma base energética para o Brasil importante, não é? Sempre dá um pouco de saudades lá, de rever, mas nada mais, você não encontra mais as coisas como eram, não. Mudaram, tudo muda. A gente também. O que é o espírito do petroleiro? A gente tem entrevistado, as pessoas têm falado muito do ser petroleiro. O senhor sente um pouco isso? Tem uma identidade? Ou o que a Petrobras representa para o senhor? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Ela não é uma pergunta simples, não. Porque o petroleiro também é um pai de família, ele também tem mulher e filhos, né? A esposa às vezes também tem a sua atividade, né? Então, esse é um quadro, vamos dizer assim, o petroleiro não é um incomum, ele é um comum, né? O incomum, vamos dizer assim, o não normal do petroleiro é que ele tem que estar onde o petróleo se encontra. Então, muitas vezes você é obrigado a viajar, ficar longe da família por muito tempo, você perde muito do lado familiar, mas ganha muito no conhecimento com outras pessoas, porque você, de vez em quando, você se desloca e está em universos diferentes. Então ela é um pouco sui generis nesse sentido, quer dizer, o que você não tem no lado familiar, no fundo você tem uma enorme de uma família, porque você está girando pelo mundo, pelo país, não é? E assim as coisas funcionam. Então os laços, a família, ela também é muito própria, não é? Ela é a base de tudo, ela continua. Para o petroleiro, a família é o lugar dele, na realidade, não é? Mas é uma maneira um pouco, vamos dizer assim, diferente. Eu sei, existem outras profissões que também as pessoas não estão sempre em casa, não é? Mas isso chama muita atenção, você ficar 20 dias, 15 dias numa plataforma mar afora, ou na selva, ou em outro país, ou não necessariamente onde tudo é mil maravilhas, às vezes próximo de uma guerra, ou coisas desse tipo. Então, essas questões, elas sempre afloram, sabe? E é importante que se tenha uma base familiar muito forte, não é? Então, tem esse aspecto do petroleiro, que é o lado mais, vamos dizer assim, humano do petroleiro, da vida dele. Outro aspecto é o que eu acho também muito importante considerar, é que ele está sempre desbravando, sabe? Ele tem que estar sempre ali na frente, ele está sempre procurando, né? Então faz dele assim também um perfil, vamos dizer assim, um pouco aventureiro, não é? Um pouco aventureiro. Mas não um aventureiro qualquer, é alguém que sabe que tem que voltar para casa com o resultado, não é? Que
gente não... Né? Então esse Outro, mais especificamente ligado à nossa atividade, como eu falei no início, nós mexemos com muito risco exploratório. Risco não é risco de vida, é risco do dinheiro. Então, esse lidar com o risco, com as ideias, não é? Você monta um projeto, em 3 meses você sabe se aquela ideia que você teve, aquela base, aquela discussão, de fato trouxe um resultado. Não é? Isso te eleva a um nível de, vamos dizer assim, de adrenalina, né? Como se diz popularmente, muito alto. Né? Muito alto. Uhum. E interessante isso. Então, às vezes, a gente tem que fazer um esforço para desligar. Jogar futebol, né? Cantar, fazer alguma coisa que... Isso faz? Eu jogo bola, é mais fácil. Podia cantar também, é origem italiana, não é? Não, mas não tem isso não. Senhor Mário, eu queria também, então, terminar essa entrevista agradecendo ao senhor e perguntando o que o senhor achou de ter participado e estar contribuindo com o projeto Memória. Pois é, uma honra muito grande participar, ter sido lembrado e de um papo assim tão informal, tão agradável, não é? Agradecer e só me coloco à disposição aí para que vocês precisarem, para indicar outras pessoas do convívio e que também tem alguma história ou alguma coisa para contar. Acho essa ideia fabulosa, fascinante. As pessoas passam, mas isso fica. Né? E vocês que estão construindo também toda essa Então, empresa. obrigado. Obrigada pela sua participação. Obrigado.